Eu acho que eu tô começando a ter o brilho nos olhos que tu tem, né, de enxergar isso aqui realmente como uma coisa prazerosa de se fazer. E tu mudou a minha visão, né, de como eu enxergo a cozinha do Quero. Oi, galera, tudo bem? Eu sou Ana Maria. Hoje eu trabalho no time de implantação do Quero Café, né, da franqueadora. Eu sou mais voltada para a parte da cozinha, né, que é a minha área, mas eu consigo desenrolar aí em todos os setores, né, um pouquinho, faço caixa, faço bar, faço atendimento. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho, então, de algumas histórias marcantes que eu já vivi, né, nesses 2 anos e meio de Quero Café aí nas implantações. Uma delas, assim, que mais me marcou, talvez, foi na loja de Cachoeira do Sul, né, na loja da Raquel. Foi em dezembro de 2024, então no ano passado. A gente fez a implantação de Cachoeira do Sul, desde o início, assim, já tendo algumas dificuldades em relação à contratação de pessoas. E aí a gente acabou, né, por vários dias tendo que fazer o fechamento, a nossa equipe, mais 2 pessoas que a gente tinha, da equipe da loja, né. E aí a gente fez uma força-tarefa, assim, então sempre que precisa a gente se ajuda muito nos setores, né? E aí veio a galera do bar, né? O Will nos ajudou, o atendimento nos ajudou, porque realmente a gente tava em 3 pessoas, né, do nosso time na cozinha, mas a gente não dava conta. Lá foi um movimento muito surreal de noite, né? Então era tranquilo durante o dia e dava 4, 5 da tarde, a gente fala, né? A casa caía. E realmente a gente não conseguia mais dar conta. E tinha uma pessoa, né, uma colaboradora que ela me marcou bastante, assim, ela veio pra cá, né, pra Lajeado, no nosso CT, fazer o treinamento. E lá também a gente faz um novo treinamento com todo o time. E quando a gente inaugurou, ela colou um pouco as placas, assim, né, ela bugou, que a gente fala. E ela não conseguia desenrolar, ela sabia fazer, só que diante de tanto movimento, de tanta comanda, ela travava, né? E ela não conseguia desenrolar, só que a gente sabia que ela sabia fazer. E é bem normal, assim, tanto que a gente se prepara bastante nesses primeiros dias, porque é normal, né, o pessoal dar essa travada, eles ficam, né, meio apavorados, principalmente quando o movimento é muito extremo. E ela às vezes não conseguia desenrolar, ela não conseguia fazer uma comanda. E aí ela me falava, mas Ana, é uma torrada simples e quando sai a comanda eu me desespero, eu não consigo fazer. E a gente conversava com ela bastante sobre isso, que era normal, né, no nosso início também. E ela me dizia, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso não é pra mim. Eu não imaginei que fosse assim, que fosse tanta coisa. E todo dia eu conversava com ela, a gente trocava ideia. No final do expediente eu conversava, acalmava ela e dizia, cara, vai dar certo, confia no teu potencial, tu vai conseguir. Os primeiros dias é assim mesmo, né? A gente fala muito sobre a nossa experiência quando a gente iniciou no Quero, que às vezes a galera acha que a gente já iniciou sabendo de tudo e sabendo todos os POPs e fichas técnicas de core, e não, a gente fica um bom tempo treinando em loja, fazendo treinamentos, e com a gente também é assim, né? E às vezes a galera demora um pouco para entender o processo de tudo isso, né? Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir desenrolar, mas dia após dia a gente vai fazendo a mesma coisa todos os dias e aí a gente vai entendendo mesmo como funciona. E esse é o segredo, assim, né? De não desistir, suportar o processo. E todo dia a gente conversava, no final da noite eu conversava com ela e falava pra ela não desistir, que ela tinha potencial. E ela sempre na negativa, assim, né? Bah, eu não sei, acho que eu nunca vou conseguir ser como vocês, né? Eles veem muito a gente, assim, meio que um super-herói, né? De conseguir dar conta, e às vezes a gente não dá conta. A gente também se desespera e se escora do lado da cozinha, tipo, cara, tô cansada, não aguento mais, uma jornada longa de trabalho. Mas dá certo, né? No fim sempre dá certo, a gente sempre consegue alcançar o objetivo, que é entregar o melhor para o cliente. Às vezes a gente falha, assim como todo mundo, mas a gente consegue, na maioria das vezes, entregar um bom trabalho, né? E aí eu lembro que numa conversa que a gente teve, assim, prestes de eu ir embora da loja, né, que é onde eles se sentem muito sozinhos, que eles sabem que daí eles vão, apesar de a gente falar, cara, a franqueada tá aqui, tá do teu lado, ela sabe da operação, se precisar ela vai entrar, ela vai fazer contigo. A gente tá lá, traz muito essa segurança, assim, pra eles, né? E aí, acho que foi 1, 2 dias antes de eu ir embora, e aí ela me disse, isso já numa jornada de mais de uma semana na loja, ela me falou,
Ai, eu acho que eu tô começando a ter o brilho nos olhos que tu tem, né, de enxergar isso aqui realmente como uma coisa prazerosa de se fazer. E tu mudou a minha visão, né, de como eu enxergo a cozinha do Quero. Hoje eu venho pra cá já feliz de estar aqui, por mais que eu ainda não consiga desenvolver tão bem, mas feliz de estar aqui, de vir trabalhar. Eu tinha uma outra visão sobre cozinha, né, que era tudo muito uma correria, uma loucura, e todo mundo estava ali fazendo só porque tinha que ser feito e não porque realmente gostava daquilo. E aí ela me disse que me olhando trabalhar, né, apesar da correria do movimento, a gente brincava, fazia piada ali no meio, porque tem que deixar um pouco mais leve. E ela me disse, hoje tu mudou um pouco a minha visão de como que é trabalhar na cozinha, né, que não precisa ser aquele ambiente pesado, um clima ruim de estar aqui, e eu tô vindo com gosto, né? Eu tô saindo de casa com um brilho nos olhos também, assim como tu, e para vir fazer um bom trabalho aqui, entregar o melhor pro cliente. E isso virou uma chave na minha cabeça também, né? Porque a gente ensina muito a galera, né? Esse é o nosso papel, instrutor de treinamento de cozinha. A gente ensina muito. E a gente ensina muito sobre o Quero Café, né? Mas quando a gente percebe que a gente consegue tocar alguma pessoa, não só de trabalho, mas no pessoal dessa pessoa, de ouvir ela falar que, cara, ela saiu de casa hoje feliz que ela ia vir pro Quero Café, que ela ia vir trabalhar, por mais que ela sabia que ia ser uma correria, que talvez a gente não conseguisse tomar água, né? É um período assim que tu nem dá tempo de olhar pro relógio. E ela me disse que mudou a percepção dela ali, de ela ver o meu brilho nos olhos, sabe? E às vezes a gente nem percebe isso, né? Às vezes faz tão automático assim, e talvez se a gente não tivesse deixado esse ambiente um pouco mais leve, né, de ter compartilhado, e a gente compartilha muito das nossas fraquezas também, para eles verem que é normal, acontece com todo mundo, a gente também vai errar, né? Quando a gente erra na cozinha assim, a gente sempre fala, cara, ó, tá aqui, eu errei também, sabe? Eu também fiz um produto errado, eu também deixei de produzir alguma coisa que eu esqueci de olhar no checklist, e é normal, e a gente se colocar nessa fragilidade, assim, né, de tipo, a gente também vai errar. Mas o importante é a gente aprender com aquele erro para amanhã talvez não fazer de novo, né? Deixar para errar numa outra coisa, numa coisa nova. E ela me falar isso assim virou uma chave na minha cabeça também, porque a gente aprende muito mais com eles, às vezes com os colaboradores de loja. Eles acham que eles que aprendem com a gente, né? Mas, cara, é muito o contrário também. A gente sai de cada loja levando uma história de alguém, levando um aprendizado diferente que a gente pode tirar daquilo. E isso é o que conecta a gente com as pessoas da loja, sabe? Voltar na loja depois também e ver esse carinho que eles têm pela gente, né? Que a gente iniciou a formação deles dentro do Quero Café. É muito especial, assim, é de aquecer o coração mesmo, né? E o nosso trabalho não é fácil, né? A gente tá ali em longas jornadas, às vezes vai de uma loja direto para outra, mas essas coisas é o que vai fazendo valer a pena, sabe? Tipo, bah, que bom que eu passei por aqui, que bom que eu troquei com essas pessoas, que eu tive todas essas trocas e que a gente tá junto, assim, sabe? E eles sabem que eles podem contar. Muitas vezes a gente troca telefone, né? Porque eles gostam de mandar algumas coisas que eles fizeram ou contar alguma coisa. E é muito bom saber que a gente participa da formação de cada pessoa, sabe? Não é sempre que a gente vai conseguir virar uma chave e fazer essa pessoa realmente comprar a ideia, mas essa pessoa tá na loja até hoje, lá em Cachoeira, né? Ela segue lá, fazendo, entregando um bom trabalho, ela é uma querida, alto astral, sabe? Não baixa a cabeça, faz o que precisa ser feito, com um brilho no olho também. E saber que a gente deixa esse legado, assim, né? Na sementinha na cabeça de cada um, faz todo o trabalho valer a pena, assim, sabe? Acalenta o coração, sabe? Então é muito prazeroso.